A Alemanha, século XVI. Jesus prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a sua igreja. Ele seria o seu fundamento. A sua graça removeria pecados. Sua palavra iluminaria o caminho e o seu Espírito encheria cada cristão com os dons necessários para avançar em o reino de Deus. Mas houve um tempo em que tudo o que o sacrifício de Cristo havia conquistado parecia reduzido a um ritualismo frio e mecânico. A igreja estava mergulhada em politicagens, conflitos de poder, extorsão e muita promiscuidade. A palavra de Deus, a revelação viva do Senhor em nosso mundo, ia sendo cada vez mais negligenciada, esquecida. Deus então levanta um homem. Ele refletia o espírito de sua época, insatisfeito e inquieto, pois tudo aquilo não lhe parecia mais fazer sentido. Os rituais cheios de hipocrisia, a venda da salvação em trocas gananciosas e absurdas, os mandos e desmandos da igreja. Tinha que haver algo mais. Os textos sagrados já lhe queimavam o peito, e em sua mente e coração uma única verdade insistia: somos salvos pela graça e não por obras, e isso é dom de Deus. Na véspera do dia de Todos os Santos, em 31 de outubro de 1517, ele fixou nas portas da paróquia local os 95 pontos que propunham um debate dentro da igreja. Como era de se esperar, muita oposição se levantou, e a igreja tentou silenciá-lo, mas ele permaneceu firme na convicção que o Espírito lhe concedia. Mesmo a mais forte das oposições não conseguiu apagar aquela chama. A viva revelação de quem Deus era e de como sua graça havia restaurado o homem, agora tomava conta de todo o seu ser. E essa revelação não ficou presa dentro dos muros da igreja ou dos castelos, mas ganhou as ruas e o coração das pessoas. Entrou em suas casas, restaurou-lhes a fé, reacendeu a esperança. A verdade do Evangelho foi resgatada e a igreja foi sendo reformada, porque um homem contra os poderes de sua época se rendeu à autoridade das Escrituras. Trouxe Cristo de volta para o centro da vida, celebrou o presente da graça de Deus e a gratuidade da fé e decidiu viver uma vida para a glória de Deus. A igreja brasileira hoje precisa dessa verdade. Nós precisamos dessa reforma. Precisamos de verdade. Por isso nós estamos refletindo durante todo esse mês numa série de mensagens chamada A Reforma que Nós Precisamos. Há 2 domingos atrás o pastor Mário inaugurou essa série falando a respeito da autoridade das Escrituras, a autoridade que nós precisamos. E hoje nós vamos conversar a respeito da graça, que é um dos 5 somentes ou 5 solas levantados pelos reformadores. E para nós refletirmos nisso, eu gostaria de convidá-lo à leitura do livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler apenas os versos 8 e o verso 9. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Se você trouxe a sua Bíblia, abra e leia, mas se você não está com uma Bíblia, você pode acompanhar a leitura que está sendo projetada. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Como é um texto pequeno, eu gostaria de propor que nós lêssemos todos juntos, ok? Então agora você pode acompanhar a leitura junto comigo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco através da sua palavra essa noite. Senhor Deus, obrigado
por essa reforma que aconteceu e abriu os olhos da igreja e hoje, mais uma vez, abre os nossos olhos para a verdade do Evangelho, para a verdade a respeito do Senhor, do seu amor, da sua graça, da autoridade da sua palavra e tantas outras coisas que nós vamos refletir aqui nessa série. E essa noite, em especial, nós oramos e pedimos para que o seu Espírito vivifique essa palavra, Pai, e traga para a realidade da vida de cada querido irmão presente aqui essa noite. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir através da palavra do Senhor e transforma a nossa vida pelo poder do Teu Evangelho, Deus, e pela autoridade de quando o Senhor fala conosco. É por isso que nós oramos, agradecidos em Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Como nós vimos no vídeo agora há pouco, os reformadores questionaram algumas práticas, de fato questionáveis da igreja no passado. E esse movimento se deu o nome de Reforma Protestante. E um grande símbolo dessa reforma são os 5 solas, ou 5 somente. Sola quer dizer somente, ou apenas. E eu queria já de início apenas relembrar cada um deles com vocês. O primeiro, somente a Escritura, foi aquilo que nós refletimos junto com o pastor Mário há 2 semanas atrás, a autoridade apenas das Escrituras e nada mais. Somente a graça é o que nós vamos conversar hoje, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus a glória. Todas essas coisas, elas se aplicam e elas são necessárias repensarmos tanto a nossa vida cristã, quanto também a vida da igreja, nossa igreja, mas a igreja brasileira, observarmos como nós temos vivido a partir dessa herança de reflexão e pensamento a respeito da nossa vida cristã. Então, como nós vimos também no vídeo, há 500 anos atrás, algumas práticas, em especial a respeito da graça, que é o nosso assunto hoje, foram questionadas. A igreja estava dizendo, através de alguns gestos e atos, que era possível merecer o perdão e a salvação, e até mesmo a salvação de Deus mediante a atos humanos, a coisas que nós poderíamos fazer para nos tornarmos dignos do favor de Deus. Então haviam 2 práticas muito comuns, que talvez você até já conheça. Uma delas é a penitência. Eu trouxe a definição da penitência para nós lermos juntos aqui, que diz assim: a penitência é o arrependimento ou remorso por erro que se cometeu, por haver ofendido os mandamentos divinos, seguido de pena imposta para expiação desse erro. Então veja bem, era como se através de uma pena que você pagasse, você fosse capaz de expiar ou de adquirir o perdão de Deus para aquilo que você tinha feito. Martinho Lutero, um dos maiores expoentes, nós sabemos disso, da reforma, o grande questionador dessas práticas, ele era um praticante da penitência. E o que o levou a questionar a eficácia da penitência foi exatamente o fato de que ele, quanto mais a praticava, e ele a fazia de uma forma séria, quanto mais Lutero praticava a penitência, mais ele percebia a sua ineficácia, porque ele não conseguia se sentir limpo, se sentir puro, se sentir santo, através daquele gesto, do gesto da penitência. Ele estava através daquilo buscando merecer, ou buscando infligir-se de algum tipo de sacrifício, para poder se tornar digno do perdão de Deus, mas lá dentro ele continuava se sentindo culpado e por isso ele estava atrás, investigando a palavra de Deus, olhando para os escritos antigos, para descobrir por que eu não encontro paz, por que eu não encontro perdão, por que eu não consigo me sentir puro através da prática da penitência. Outra prática comum também era a prática da indulgência. Nós também vamos ver a definição juntos aqui. Diz assim: a indulgência era a remissão
total ou parcial, da pena temporal devida para a justiça de Deus, prometendo salvação mediante pagamento. Você viu isso no vídeo? E parece um absurdo, não parece? Veja bem, a partir de um pagamento feito em valores daquilo que nós temos que é corruptível, que é o nosso dinheiro, que é a nossa moeda, nós poderíamos comprar aquilo que é incorruptível, o céu, a salvação, o perdão, a graça de Deus oferecida. Improvável que a moeda corruptível pudesse fazer alguma coisa a respeito da nossa salvação. E veja bem, a indulgência não comprava apenas o perdão para hoje, mas dependendo do quanto você pagava e a maneira como você praticava a sua indulgência, você podia conquistar perdão, não apenas para os pecados cometidos até aquele dia, mas também para todos os pecados que você cometeria também no futuro. E isso garantia para você um lugar no céu. Você podia até pagar penitência ou pagar indulgência para quem já estava morto. E para tirar essa pessoa ou essa alma do purgatório e liberá-la para o céu também mediante a pagamento. Uma cultura religiosa estruturada para responder a um anseio do povo daquele tempo. O povo estava procurando paz, procurando perdão dos seus erros e pecados, procurando ter uma tranquilidade a respeito do seu destino eterno. Agora, como que isso se aplica para os nossos dias? Como disse, talvez a prática da penitência e a indulgência parecem para nós, especialmente protestantes, algo que ficou muito lá atrás. Mas veja bem, o que a igreja fez naquele tempo era oferecer uma resposta à demanda que se tinha dentro da cultura do tempo, que era essa preocupação a respeito do destino eterno. As pessoas estavam realmente preocupadas com o que iria ser da sua vida após a morte. Agora, por que a indulgência não está tão em moda mais, ou talvez não nos mesmos moldes? Dentro da nossa cultura pós-moderna, as pessoas estão preocupadas com o que vai ser com a sua vida após a morte, sim ou não? Vocês acham? Dentro da nossa cultura, as pessoas estão pensando, elas estão refletindo sobre o que vai ser no seu futuro. Nem talvez, nós vivemos numa cultura extremamente imediatista, onde as pessoas não estão preocupadas com as bênçãos do futuro, muito menos estão vivendo uma vida de preocupação a respeito daqui a 10 anos, 20 anos que seja, quanto mais, ou o que dirá a respeito do destino eterno. Tudo é para hoje. Então veja bem, o que a igreja fez, ela transformou a indulgência, que era a oferta para a demanda da preocupação sobre a vida eterna, em algo que se possa oferecer aqui e agora. Então você pode ainda pagar, você pode ainda fazer por merecer, mas não a bênção do futuro, a bênção hoje, a bênção aqui, a bênção agora. Então, por isso, nós precisamos olhar para aquilo que os reformadores questionaram no passado e buscarmos mais uma vez uma reforma que nós tanto precisamos na igreja hoje, porque não é por mérito. E é por isso que Lutero defendeu somente a graça. E a graça, na definição mais simples, ela é o oposto do mérito. Graça é presente, graça é favor imerecido, não tem nada a ver com você merecer ou deixar de merecer. Não existe nenhum fator externo que nós possamos oferecer a Deus que vá manipulá-lo ou que vá conquistar dele o seu favor. Nada que nós podemos fazer, é graça, a salvação, como nós lemos nos versículos do início da mensagem, ela é apenas pela graça, ela é um dom de Deus, ela é um presente de Deus, ela não acontece por obras ou por nada que você possa fazer.
é pela fé, para que ninguém se glorie. É impossível merecer. E eu gostaria que nós entendêssemos hoje por que é tão impossível merecer assim. Porque para nós, seres humanos, humanidade criada por Deus, é impossível merecer e porque nós dependemos tanto da graça para sermos salvos. Essa noite eu gostaria que nós refletíssemos sobre a graça, mas não apenas para, talvez até agora, você já entendeu o conceito da graça. Mas eu gostaria de ajudá-lo a sentir o poder transformador que a graça pode provocar dentro de nós. Certa vez Deus quis comunicar para o seu povo a mensagem da sua graça. Mas Ele não queria que aquele povo simplesmente entendesse a lógica e o raciocínio da graça, mas que eles sentissem a força da graça, do perdão e do amor de Deus. Então, Ele levantou um homem chamado Oséias. Oséias ele é o primeiro dos profetas menores, livro no Antigo Testamento. Deus chamou esse homem. Nós não temos muitos detalhes a respeito da sua vida, nem mesmo a cidade onde ele nasceu é mencionada. Não há nenhum chamado grande e uma figura como a de Isaías, por exemplo, o céu se abrindo e o Senhor o chamando, nada disso. Porém, nós encontramos no profeta Oséias uma mensagem extremamente poderosa a respeito da graça. Porque Deus queria comunicar para o seu povo, veja bem, quando Oséias foi chamado por Deus para o exercício do profeta, estava muito próximo do reino do norte, o reino de Israel, ser levado para o cativeiro assírio. Aquele castigo já estava em processo, em andamento, e Deus levanta Oséias, não para alertar apenas o povo, mas para dizer para o povo o seguinte: vocês traíram a minha confiança, vocês magoaram o meu coração, vocês adulteraram, tomaram para si outros deuses e outras práticas, tudo aquilo que eu havia dito para vocês não fazerem, vocês fizeram, vocês se afastaram de mim. Mas através do profeta Oséias, e você vai entender por quê, o que Deus disse para ele, a maneira como Oséias comunicaria essa mensagem para o povo, era através de um gesto muito visível, muito forte. Deus diz para Oséias: vai e toma uma mulher, casa-se com essa mulher, e essa mulher vai trair você, ela vai abandonar você, e você vai sentir a dor que eu sinto ao olhar para o meu povo e ver o quanto esse povo tem se afastado deliberadamente da minha graça e do meu amor. Mas depois de ser traído, depois de sofrer a dor do abandono, eu quero, Oséias, que você vá lá no lugar onde ela está, naquele lugar sujo de prostituição onde ela se encontra, e você vai buscar essa mulher, e você vai voltar a tratar essa mulher com amor. Vamos deixar que o próprio texto nos fale a respeito dessas coisas. Vamos ler alguns trechos de Oséias. 1 Oséias capítulo 1, versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Agora vamos ler Oséias 11, de 7 a 9. Veja que Oséias obedeceu aquilo que Deus ordenou a ele. Oséias 11, de 7 a 9 diz assim:
O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Perceba nessas palavras o sentimento e a dor e a tristeza do coração do Senhor. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos dos outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar? E como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido e despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa e não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, eu não virei com ira. Então perceba que de fato a mulher o deixa, assim como Israel deixa o seu Senhor. E diz assim Oséias 3, de 1 a 3. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada, e eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. Então Oséias, e o nome Oséias significa resgatador, salvador, ele é desafiado por Deus a ir atrás da sua esposa e pagar um preço por ela. Percebe a figura? E pagar um preço para tê-la de volta. E ele paga esse preço, e atrás, e volta a tratá-la com amor. Tem uma canção muito bonita, chamada Jardim, e eu queria convidar a equipe de louvor de volta aqui, que nos ajuda muito, de uma forma muito bela e poética, a entender a profundidade disso tudo que nós lemos agora. E eu gostaria que você ouvisse essa canção, nós vamos cantá-la, a letra vai ser projetada ali, e em seguida nós partimos para a conclusão dessa mensagem. Eu te comprei, te amei, te acolhi, te dei um nome, um teto pra dormir. Meus olhos passearam ao redor, buscando outra vida, algo melhor. E o que farei pra te alcançar e te trazer de volta ao lar? Por ti compus poesia e canção, fechaste a porta, trava o coração. Por uma fresta eu te vi partir, sem nem olhar para trás, se despedir. E o que farei para te encontrar e te trazer de volta ao lar? Abandonada pela rua, eu te encontrei, imunda nua, mendigando o pão que já te dei. Eu cumpro a minha parte na
nascerá um jardim, e a graça que te trouxe manterá você fiel a mim. Essa é uma música que me emociona demais, porque eu percebo nela não apenas a história de Oséias, a história de Gomer, a história de Israel, mas a minha história. E eu sei que essa é a sua história também. Não é? Nós vemos claramente nesse enredo do profeta Oséias, um belo resumo a respeito daquilo que a história que a palavra nos conta, a história que a Bíblia nos conta. Nós vemos de Gênesis a Apocalipse, 2 protagonistas nessa história. De um lado, o homem, nós, que somos aquele que, segundo o profeta Oséias, erramos, somos infiéis, magoamos o coração de Deus, nos afastamos, decidimos viver distante do Senhor e escolhemos isso, viver dessa maneira. Somos incapazes de sermos fiéis. Nós somos Gomer. Nós somos incapazes. A história que a palavra nos conta é uma história repetida em que a humanidade repete os seus erros constantemente. Eu queria ler um texto de Isaías ainda com vocês, que nos mostra e nos prova isso. Isaías 64, 6 e 7, diz assim: nós somos como impuro, todos nós, todos nós, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti. Porém, enquanto nós temos o homem como um dos protagonistas dessa história, e para nossa grande alegria e esperança, nós temos o outro protagonista, que é o Senhor, que, segundo o profeta Oséias, é aquele que se magoa com o nosso pecado, é aquele que sente profundamente, se entristece com a nossa decisão de vivermos afastados dele. Mas é aquele que não desiste, é aquele que incansavelmente volta a nos tratar com amor, é aquele que deixa o seu lugar e vai, como o profeta Oséias, no lugar sujo onde nós estamos. Quantas histórias aqui, se nós pudéssemos ouvir a respeito das nossas próprias vidas, nós identificaríamos que nós somos Gomer, nós estávamos lá, naquele lugar de pecado, sujo, e o Senhor veio ao nosso encontro, sujou os seus pés. E há uma figura clara no profeta Oséias a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou a sua glória, que nos amou o suficiente para descer do céu e pisar nesse lugar sujo de pecado, e morrer naquela cruz, para nos trazer de volta para casa, para tomar a cada um de nós nos seus braços, e voltar a nos tratar com amor. E a grande verdade é que nós, mesmo tendo sido tratados com toda essa graça e amor, muitas vezes nós voltamos para aquele lugar. E o incrível sobre a graça é que Deus nunca
desistirá de você. Porque você não merece. Porque não há nada em você que possa atrair o favor de Deus. Não há nada que você venha a fazer que vai conquistar mais amor de Deus. Da mesma forma que não há nada tão terrível que você possa fazer que vai apagar ou afastar definitivamente você do amor do Senhor. Por quê? Porque é de graça. Porque Ele ama você de graça. Ele te ama e ponto. Não é por merecimento, você não merece, eu não mereço. Nenhum de nós merece. E muitas vezes nós vivemos cansados, tentando merecer, não é? Nos esforçando tanto para merecer. Nós abraçamos a lei. E infelizmente nós vemos muitas pessoas ensinando sobre Deus a partir da lei, não da graça. E essas pessoas dizem que a graça é perigosa, que é perigoso pregar ou ensinar para os cristãos a respeito da graça, porque isso pode comunicar para eles que a corda está frouxa, a carne é fraca, então vamos pecar então. Então vamos voltar para a lei, para a exigência, para as punições. Mas veja bem, não foi isso que Deus quis. Não foi assim que Deus se comunicou através do Evangelho. O Evangelho nos comunica a graça e Deus não teve nenhuma pretensão de nos controlar por medo, por culpa ou mesmo pela lei. A lei é boa. O que a lei fez foi mostrar para mim e para você como é viver uma vida diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Mas o que a lei não foi capaz de fazer é produzir, é gerar obediência a ela. E isso só acontece pela graça. E eu gostaria de encerrar lendo um último texto. Romanos capítulo 8, versículo 3. Palavras do apóstolo Paulo que diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Deus fez aquilo que nós éramos incapazes e aquilo que a lei era incapaz. Deus fez enviando o seu Filho. E agora nós olhamos para Jesus Cristo, o símbolo maior da graça do nosso Pai. E aquilo que Ele fez por nós. E eu digo, se você entender a graça, se você entender que Deus foi capaz de te amar tanto, é apenas a partir dessa compreensão que você pode dobrar-se a Ele e ser obediente e viver uma vida de obediência próximo dEle. Vamos orar? Vamos orar. Feche os seus olhos. Esteja apenas por um instante com essa mensagem no seu coração e deixe que o Espírito Santo trabalhe dentro de você agora. Que cresça dentro de você, nesse momento, e dentro do seu coração, a leveza de ser amado por Deus. O poder de ser amado por Deus. Eu sinto que pessoas essa noite aqui se identificam com Gomer e se sentem distantes, longe, sujos. E ao mesmo tempo,
Eu acredito que Deus preparou essa noite e essa mensagem para ir ao teu resgate, para ir até onde você está e tomá-lo nos braços poderosos dele e limpar os seus pecados por graça, pela graça, pelo seu amor, e trazer você de volta para casa e voltar a tratá-lo com amor. Se você se sente assim essa noite, distante, eu gostaria de orar por você. Nós gostaríamos de orar por você. Se você puder, não por constrangimento, mas apenas por um gesto de dizer: Senhor, eu estou disponível para o Senhor me trazer de volta. Eis-me aqui, vem purificar e limpar o meu coração e a minha vida. Eu queria convidá-lo a ficar de pé no seu lugar, apenas para que nós pudéssemos orar por você. E eu sinto que nós temos pessoas essa noite também que têm caminhado tentando fazer por merecer o favor de Deus. Isso tem trazido cansaço, desgaste, peso. E eu sinto que Deus está comunicando a graça para você de uma maneira muito especial essa noite, e convidando você: tome sobre você o meu jugo, o meu fardo, porque é leve e suave, e quer que a graça cresça e a liberdade que a graça traz cresça dentro do seu coração. E eu também queria orar por você. Então, se você também se identifica com isso, fique de pé no seu lugar. E a igreja inteira agora ore. Vamos orar por aquilo que Deus está fazendo e trabalhando. Deus está resgatando pessoas. Deus está trazendo de volta pessoas. Deus está curando pessoas. Vem, Senhor, sobre nós. Vem, Espírito Santo, trabalhar nos nossos corações, Senhor. Vem, Senhor, Salvador, na direção daquele que está longe essa noite. Tome-o nos seus braços e traga de volta para o seu amor e para a sua casa, para o seu relacionamento, para o cuidado do seu relacionamento, Pai, no nome de Jesus. Limpa as feridas, cura as feridas, Senhor, daquele que se afastou. No nome de Jesus nós pedimos, Pai. E aquele que está precisando da leveza da graça, que tem sentido responsabilidades que não são deles, vivendo debaixo de regras e leis, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor comunique amor livre, amor generoso para essas pessoas essa noite. Porque esse é o Senhor que o Evangelho apresenta, e nós queremos conhecê-lo como o Senhor é, gracioso, amoroso, e render-nos a essa graça e amor do Senhor e favor do Senhor. Toca na vida dos meus irmãos, Senhor. Fala com eles. E obrigado pela sua palavra essa noite. Obrigado por aquilo que o Senhor disse e fez no nosso meio. Nós te agradecemos e nós te honramos. Glória sempre apenas ao seu nome, Jesus, Filho de Deus. Louvado seja. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar. Que Deus te abençoe, que essa mensagem permaneça no seu coração.